Olá, irmãos, a paz do Senhor. Então vamos nós para mais um momento de reflexão da AMD, Aliança Monte de Deus. A reflexão de hoje, ela está já gravada, a primeira parte dela, na nossa página no Facebook, Aliança Monte de Deus. Caso você queira dar uma passada por lá, se é que você já não passou e já viu, ou já não ouviu, dá uma passada novamente lá, assiste a primeira parte da nossa reflexão, para que você possa entender o que nós vamos falar aqui na segunda parte da reflexão. E nós estamos aqui dizendo sobre o Evangelho de João, capítulo de número 8, versículo 1 em diante. Bom, essa passagem você já sabe que vai falar do assunto sobre a mulher que foi apanhada num ato de adultério, ok? E eu gostaria de dizer para vocês que quando eu leio essa passagem, me parece que nessa passagem de João está havendo, um grande conflito ou um grande choque, entre a antiga aliança e a nova aliança, entre a lei e a graça, entre a fé e as obras, e também entre Jesus e Moisés. Bom, eu preciso explicar bem claro para vocês aqui que eu não estou dizendo que está havendo, ok? Eu estou dizendo que parece que está havendo esse grande choque quando eu leio essa passagem. Estou dizendo aqui bem compassado para você, para que você não me interprete errado, dizendo aí, ó, o pastor Edivaldo disse que quando ele lê essa mensagem, a Bíblia fala que está havendo um conflito, está havendo um choque entre a lei e a graça, Jesus e Moisés, a fé e as obras, a antiga e a nova aliança. Não, não estou dizendo nada disso, eu estou dizendo que parece, é bem diferente do que eu dizer que está havendo, ok? Nessa passagem, nós vamos ver no versículo 1 do Evangelho de João, capítulo 8, que Jesus ele vai para o Monte das Oliveiras à noite orar, ok? Ele vai para o monte orar durante a noite, e quando ele desce pela manhã, ele vai direto para o templo. E quando ele vai para o templo logo pela manhã, a Bíblia diz que vai seguir ele uma grande multidão para poder ouvir os seus ensinamentos, porque ele vai dar no templo e vai se assentar e vai estar ensinando as pessoas a respeito do reino de Deus. Bom, para andarmos um pouquinho mais adiante, porque não dá para pregar a Bíblia toda num dia só, porque é muitas coisas que a Bíblia nos fornece de informações boas para o nosso elevo espiritual, eu quero dizer uma coisa para você aqui. Ele está sentado no templo ensinando a multidão a respeito do reino de Deus, quando de repente aparece um grupo de pessoas, que é titulado-se pelo evangelista como escribas e fariseus. E esses escribas e fariseus, eles vão chegar até a presença de Jesus, eles vão interromper o que Jesus está fazendo, o que Jesus está ensinando, sem, na verdade, se preocupar com as circunstâncias, com as consequências que podem causar aquele interrompimento de Jesus quando ele está ensinando a respeito do reino de Deus. Eles não estão nem aí com a situação. Eles vão chegar até a presença de Jesus, eles vão parar a mensagem e vão dizer: mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato adulterano. E na lei, Moisés deu-nos o direito de que as tais têm que ser morta a pedra. Aí entra então aquilo que eu disse para vocês desde o início, ou que seja no início dessa reflexão. Quando eu disse para vocês que quando eu leio, parece que está havendo por causa disso. Porque eles vão dizer para Jesus assim: essa mulher foi apanhada no adultério e a lei mandou que ela tem que ser morta a pedra. Moisés nos deu o direito para matar essa mulher apedrejada. E tu o que dizes? Então, se eles estão querendo uma opinião de Jesus, quando eles já têm a lei a favor deles, eles estão, na verdade, eles mesmos tentando causar um grande conflito entre a graça, que é Cristo, e a lei, que é Moisés. Se eles conseguissem entrar nesse fato aí de causar essa polêmica diante daquela multidão que estava ouvindo Jesus, se eles conseguissem atingir o objetivo que eles foram fazer, porque na verdade eles não foram lá para tentar exatamente levar a mulher para que ela fosse condenada por Jesus, então se eles conseguissem fazer isso, eles estariam ganhando o que eles foram fazer, que era tentar levar Jesus também a passar um grande vexame,
uma vergonha diante da multidão, desmascarar Jesus como um falso Messias, porque se ele prega o amor, como que ele manda matar? E se ele não mandasse matar, ele estaria indo contra a lei. E quando qualquer um que é contra a lei de Deus, também está cometendo um pecado capital. Então, eu vou citar uma coisa aqui para você entender, que a situação que Jesus estava passando naquele momento, era uma situação muito melindrosa que, com certeza, nem eu, nem você e nem qualquer um de nós que supostamente achamos que conhecemos a palavra de Deus bem, conseguiríamos sair dessa situação. Até mesmo porque eu vou dizer que quando Jesus ele recebe esse grupo de pessoas, creio eu que ele já estava preparado por Deus, porque veja que o João está dizendo, ele estava a noite inteira orando a Deus. E pela manhã ele desce, nem vai para casa, vai direto para o templo. E a multidão segue ele, ele vai ensinar a multidão. Olha para vocês verem. Então Jesus estava totalmente preparado para aquela situação, porque ele estava cheio da graça e do conhecimento. Ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Tem pessoas que acham que Jesus, por ser o Filho de Deus, não tinha necessidade de buscar a presença de Deus. Tem pessoas que acham que Jesus, por ser o Filho de Deus, o Verbo encarnado, não tinha como necessidade de conhecer as Escrituras. Não, Jesus ele estava aqui como um homem carnal, ele se encarnou, né? O homem carnal quer dizer não é como nós carnal, o Verbo se encarnou. E aí o que acontece? Então ele também tinha as mesmas necessidades de buscar a presença de Deus, porque como o Verbo encarnado, ele estava vivendo como um de nós. A única diferença entre nós e Jesus é que nós somos pecadores e Jesus nunca pecou, mesmo sendo homem, né? Mesmo de Deus se fazendo homem, ele nunca pecou. Bom, e se eu provar para você que o que eles disseram para Jesus não foi o que Moisés escreveu? Eles falaram, Moisés mandou matar essa mulher que fosse apanhada. E se eu provar para você na Bíblia que não foi nada disso que Moisés escreveu? O que você me diria? Aí você vai falar, imagina, mas está escrito lá no Evangelho de João, e está escrito na lei também, que as mulheres têm que ser mortas a pedra. E se eu falar para você que Moisés não escreveu isso? Que essas mulheres que supostamente naquela época estavam utilizando, talvez, não estou dizendo que utilizavam, mas que estavam talvez utilizando, né, o seu corpo como vamos dizer assim, como um objeto de trabalho para granjear talvez até um dinheiro, e sem medir as consequências de que com quem ela se deitasse seria homem casado ou não. Se eu falar para você que não era nessas condições que Moisés disse que essas mulheres precisavam ser mortas a pedra. Então, percebe-se aí que eles estão, os próprios escribas e fariseus, doutores e conhecedores da lei, tá? Que para quem não sabe, a lei são os 5 livros chamados Pentateucos pelos cristãos, que somos nós, tá? E nós que somos cristãos conhecemos esse livro da lei, que é o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Para os judeus é conhecido como a Torá, tá? A Torá Sagrada, que é o livro que titula-se o nome de Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamikma e Devarim. Bom, só que para os judeus esses 5 livros são divididos em 3 grupos só, tá? Os escritos, os proféticos e os salmos, tá? Mais nada, eles são a mesma quantidade de escritos que tem na nossa, tem na deles, mas eles dividem os livros da Torá em 3 grupos: proféticos, escritos e a lei, tá? Que os escritos também servem como mesmo salmos. E eles utilizam supostamente dessa escritura de Moisés, que escreveu na lei, para chegar até Jesus e tentar colocar Jesus contra a parede. Se eles conseguissem colocar Jesus contra a parede, o que eles iam fazer?
eles iam então agora, além de matar a mulher por ter sido apanhada no ato de adultério, eles também poderiam matar a Jesus se Jesus dissesse para eles: não é para fazer isso, porque eu vim para salvar, eu sou o Messias que venho fazer e anunciar o amor do reino de Deus, não quero que faça isso com ela. Na hora eles se levantariam e falavam: então você também é culpado, porque você está indo contra a lei de Deus deixada por Moisés. Mas eles vão dizer: Moisés mandou matar, e tu o que dizes? Aí eu te pergunto, você sabe o que Jesus disse? Você faz ideia do que Jesus disse? Quando eles pediram a opinião de Jesus? Exatamente nada. Ele vai abaixar com a sua cabeça no chão, na terra para baixo, ele vai se inclinar com a cabeça próxima ao chão e vai escrever com o seu dedo na terra. Sabe o que ele estava escrevendo ali naquele momento? Em que foi encurralado pelos escribas e fariseus, supostos doutores da lei, conhecedores da grande palavra de Deus escrita por Moisés. Sabe o que ele escrevia ali? Então, eu vou dizer para você, mas não nessa reflexão, mas na próxima, se Deus quiser. Não se esquece de visitar nossa página no Facebook Aliança Monte de Deus, curtir o nosso trabalho e nos seguir também lá, tá bom? Até a próxima reflexão aí, se assim o Senhor nos permitir. Fique com Deus. Até mais. Shalom.